bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos e paroquianas, os devotos e devotas de Santo Antônio. Hoje, quinta-feira, dia 12 de outubro, um dia muito especial na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Celebramos Nossa Senhora Aparecida. E para que bem possamos celebrar esse dia, rezar, pedir, agradecer a nossa querida mãezinha, a qual chamamos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nós queremos rezar a partir do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 até 11, que é conhecidíssimo esse Evangelho, as bodas de Caná. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. E também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. E como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. E Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: "Agora tirai e levai-o ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Obviamente, caros irmãos e irmãs, esse evangelho a gente sempre reflete para dizer assim, que Jesus agora é o vinho novo. Mas no contexto do que celebramos hoje, nesta quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida, eu gostaria de fazer memória, primeiro, ao Papa Francisco, quando da sua visita ao Brasil, lá no Santuário Nacional da Aparecida, ele fez uma homilia. E lá, nesse dia, ele convidou a gente, a cada um de nós, nos deixar surpreender por Deus, constantemente. Ele nos mostrou como modelo de surpresa a história do santuário. 3 pescadores, depois de um dia inteiro sem apanhar peixe, encontram nas águas lá do rio Paraíba a imagem da Senhora Aparecida. Primeiro o corpo, e depois a cabeça. Sabemos que os pescadores, após encontrarem a imagem milagrosamente, eles têm uma pesca abundante e conseguem o que precisavam para atender ao conde de Assumar. O Papa Francisco, ele vai além, ele vai aquilo que é o essencial desse episódio para a gente entender melhor como é que Deus atua. O Papa ele diz assim: quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se-ia o lugar onde todos os brasileiros e brasileiras podem se sentir filhos e filhas da mesma mãe? Deus sempre surpreende, sempre nos reserva o melhor. Acho que esse é o grande sentimento que nós vamos celebrar nesta quinta-feira. Deus sempre reserva o melhor para a gente. Maria, ela foi aquela que abriu-se ao Deus surpreendente e se deixou conduzir por ele. Dela não se diz muito nos evangelhos, mas o que ali se diz nos revela uma presença surpreendente, capaz de ver mais além do cotidiano e também do estabelecido.
É o evangelista João quem nos apresenta Maria na sua verdadeira missão de presença mobilizadora e mediadora junto a Jesus, que é esse evangelho das bodas de Canaã. No relato dessa festa do casamento de Canaã, o evangelista, com uma frase tipicamente sua, quer realçar, mostrar, enfatizar um aspecto que muitas vezes escapa da gente. Ele nos diz: a mãe de Jesus estava presente. E será a primeira e também a única vez em que nos relata algumas palavras de Maria. São duas frases bem curtas, mas determinantes. A primeira para avisar o seu filho que o vinho tinha acabado. Eles não têm mais vinho. Em outras palavras, Maria é aquela que sabe entrar em sintonia com os sentimentos dos outros e construir uma vida festiva, uma vida alegre, vida em abundância. Ao sussurrar no ouvido do seu filho, eles não têm mais vinho, ela se revela de fato sensível, atenta às necessidades das pessoas que vivem ao seu redor e as colocam em comunicação com aquele que pode remediar tais necessidades. Então o vinho simboliza o dinamismo da vida, a alegria, a festa que deve continuar, a celebração. Então, nesse dia que celebramos Nossa Senhora Aparecida, é para a gente celebrar que ela sempre é sensível à minha necessidade, às suas necessidades, da sua família. E ela nos coloca em comunicação com o seu filho, para que ele remedie nossas necessidades. Continuando o nosso itinerário, na sexta-feira, dia 13 de outubro, nós vamos rezar e refletir a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versículos de 15 até 26. Jesus estava expulsando os demônios, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam para ele um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Veja, meus caros irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho da sexta-feira, ele é rico em detalhes. Rico, que mereceria, obviamente, uma reflexão mais ampla. De qualquer forma, eu gostaria de destacar alguns elementos. Primeiro, que Jesus é acusado de expulsar demônios, mediante o poder do chefe dos demônios. A gente poderia dizer, um disparate que não tem nenhum cabimento fazer tal acusação. Como que poderiam as forças do mal lutar contra si mesmas? O mal contra o mal. Jesus deixa muito claro que ele combate o mal mediante o poder de Deus, sinal de que o reino de Deus já chegou. Obviamente, então Jesus está dizendo assim que ele não está atuando pela força dos demônios, mas pela força de Deus, pela força do bem que restaura. Então, é uma resposta para aquele que pediu um sinal do céu.
com a chegada do mais forte, que é Jesus, as forças malignas, elas se afastam. E diante de Jesus, é necessário tomar posição a favor dele ou contra. Não se fica em cima do muro. Quem se põe contra Jesus torna-se seu inimigo, apoiando uma ideologia contrária ao plano de Deus. Se a pessoa libertada, ela não dá sua adesão a Jesus e prefere se manter neutra ou então contra Jesus, sua situação, o Evangelho termina dizendo, vai ser pior do que antes. É uma predição do triste fim de quem não dá plena adesão a Jesus. Quem vive como totalmente indiferente, à margem, como que seu próprio Jesus não existisse. Quando eu li esse Evangelho, eu lembrei que os padres do deserto, falando de modo especial a esse combate espiritual contra os demônios, os padres do deserto, eles davam uma grande importância a esse combate espiritual, a essa luta, que se prolonga na vida dos cristãos em todos os tempos. Apesar do ceticismo difuso na sociedade nossa atual, que se considera evoluída, é bom que nós todos pensemos que o demônio, ele continua assim. Nós precisamos ter essa consciência. O Papa Francisco muitas vezes fala isso, que o demônio ele continua presente, atuante no mundo, muito mais do que se possa pensar. E a sua força assenta na estratégia de se fazer passar desapercebido, de se fazer esquecer, em aparecer sob formas, quem sabe, mais sedutoras, tranquilizantes. Conhecendo bem as suas presas, ele lança os seus ataques a partir das realidades a que são mais sensíveis, aquela que a pessoa está mais sensível. Por isso que é importante a gente tomar essa consciência de que nós precisamos combatê-lo corajosamente, usando as armas que nós temos acessíveis. A oração, a vivência da palavra de Deus, mas também aquilo que os padres do deserto falam, a sese, de permanecermos vigilantes para nós não sermos surpreendidos. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, dia 14 de outubro, nós vamos rezar e refletir com o evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Retomo, os dois versículos. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. A mulher que gritou isso, do meio da multidão, para Jesus. Jesus responde: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus é muito direto, À primeira vista, Jesus parece recusar o elogio de sua mãe. Na verdade, proclama a bem-aventurança que lhe vem da escuta da palavra e da sua vida de fé. E isso é muito mais importante que os laços de sangue que os unem. Não se trata aqui de ser indiferente aos laços familiares, mas Jesus quer enfatizar que a grande família é dos que escutam a palavra e procuram vivê-la no cotidiano. Então, para Maria, foi uma enorme alegria ser mãe do Salvador. Não resta dúvida, mas a condição de serva, aquela que sabe escutar e guardar a palavra, provoca nela, com absoluta certeza, uma felicidade maior. Então, o critério de pertença ao reino de Deus, a gente tem que dizer, não é nacionalidade, não é pertencer a este ou aquele grupo, mas o critério da pertença ao reino é a escuta, é a prática da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e a transforma em atos concretos na sua vida,
passa a fazer parte da família de Jesus. Essa é a grande exigência que Jesus nos faz. A palavra de Deus, a sua palavra, não pode entrar no ouvido, sair pelo outro. A palavra de Jesus, ela tem que entrar no ouvido e tem que ir no coração, tem que ir até os pés, tem que chegar até as mãos. É isso que Jesus nos pede. Então Jesus, ele pede isso de nós para fazer parte dessa sua grande família. Quando a gente assume isso, nós vamos nos empenhar para a realização desse mundo da justiça, da fraternidade, da paz. E quem assim fizer, será verdadeiramente feliz. Então, esta mulher do povo, que estava lá, que levanta a sua voz, ela, no fundo, ela empresta a sua voz à humanidade que louva Maria por ter escutado e também por ter cumprido a palavra de Deus. Com essa meditação, a gente conclui, caros irmãos e irmãs, esse itinerário da nossa 27ª semana do Tempo Comum. Eu desejo a cada um de vocês sempre que essas reflexões ajudem, de fato, a cada um a querer e adquirir um gosto maior para aprofundar e para vivenciar a palavra de Deus. E que Santo Antônio possa abençoar a cada um de vocês, o seu lar, sua vida, trazendo todo o bem, toda a graça, toda a alegria. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira, nesse mesmo horário, iniciando então o itinerário de mais uma semana de reflexão. Paz e bem.